toda aquela apresentação, porque... Começou. Boa noite, pessoal. Então, hoje nossa live é sobre avaliação da aprendizagem na educação online. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês e apresentar essas duas educadoras, duas lindas, duas parceiras de trabalho, parceiras da vida, Denise Moura Guerra e Giovana Zen, que estão aqui e que vão abordar essa temática. Como sempre, nossas lives de quinta-feira, elas são interativas, então a ideia é de que elas façam uma preleção e que em seguida vocês coloquem suas perguntas, podem colocar no chat, que nós temos aqui duas queridas assessoras, a Sandra Helena e temos também Daniele, que vão estar trazendo essas questões do chat para que as meninas possam também responder, por isso que a gente chama live interativa, né? E nós também trazemos várias questões que foram colocadas nos fóruns e nos chats, que nossa querida, não sei se é a Daniela ou se é a Sandra Helena, vão estar trazendo também para enriquecer e para aquecer esse debate. Vou passar a palavra sem delongas, porque a gente quer saber sobre avaliação. Um grande beijo para vocês. Passa a palavra. Vai, Gil, comece. Então, obrigada aí, né, pelas palavras de Cris, sempre me emociono com isso, muito, né, para mim é uma satisfação imensa fazer parte desse grupo, ter essas amigas tão queridas, né, Ana, Dene, Cris, né, que nessa pandemia, por incrível que pareça, estamos ainda mais juntas, né, do que no antigo normal, né, e para mim é sempre muito bom estar perto de vocês, estar com vocês, enfim. Eu e Denise ficamos pensando um pouco em como conduzir os trabalhos de hoje, né? A gente sabe que esse tema da avaliação da aprendizagem é um tema que mobiliza muito todos nós, né? E nós estamos apostando que há muitas demandas de todo mundo que está se disponibilizando aí a participar dessa conversa com a gente. Então, nós resolvemos propor algo um pouco diferente, né? Nós vamos apresentar inicialmente algumas ideias centrais sobre a avaliação da aprendizagem. Vamos fazer uma apresentação mais enxuta, mais rápida, apresentando inclusive alguns autores de referência que a gente vem discutindo no ateliê didático, vem inclusive escrevendo sobre isso, pensando sobre isso. Depois nós vamos fazer algumas provocações, algumas questões que são provocativas, né? E vamos pedir que vocês... claro que não todo mundo de vez, mas vamos pedir que vocês abram suas câmeras, seus microfones e que respondam a essas provocações que nós vamos fazer e depois a gente segue discutindo, né? É uma forma que Denise e eu pensamos, inclusive, em acirrar mais ainda, né? A interação entre nós todos aí, colegas, que estamos agora juntos aqui. Então, a proposta é essa, ok? Eu e Denise vamos apresentar um pouco as ideias centrais sobre a avaliação da aprendizagem que a gente vem discutindo e depois a gente vai fazer alguns questionamentos para vocês participarem também. Ok, Dene, quer complementar? Dizer da alegria que nós estamos de estar aqui, né, com vocês, ótimo, excelente. Vamos oportunizar, não é, que todos possam expressar, não é, as suas inquietações ou complementar, não é, a nossa fala. Então, eu acredito que nós teremos uma hora aí de bastante alegria e prazer, né, para falar de uma temática que é muito cara, né, para todos nós, educadores.
que é a avaliação da aprendizagem. Mas eu queria também dizer mais uma coisinha, além do que Gil falou, que dizer que essa construção, nós já estamos, né, ao longo desses 4 anos, desde 2016, quando nós começamos, né, aí o ateliê didático com a professora Ana Verina e a professora Cristina Dávila, nós pensando, estudando, pesquisando, investigando, né, sobre avaliação. E o mais interessante é que essas construções, elas têm sido construções coletivas, construções com os professores, todos os professores que participam do ateliê, eu digo que não participaram, eles participam, porque nós temos aí, eu penso que uma comunidade já de aprendizagem, né, entre os professores, os docentes que participam do ateliê didático. Então, essa forma de pensar hoje a avaliação, e em especial de pensar a avaliação neste semestre suplementar, também, certo, é fruto das nossas interações nesses 4 anos, quase 5 anos, né, Gil, de ateliê didático. Claro que com toda a composição daí dos autores que nós dialogamos também, tá? Então, acho que a gente pode passar. Então, há vários autores, né, que falam sobre as diferentes concepções de avaliação da aprendizagem, e nós achamos sempre bom sintetizar essas diferentes concepções de avaliação em 2 direções, né? Uma concepção que vai no sentido de avaliar para medir, e uma outra concepção que vai na direção da formação, né? Nós estamos muito acostumados com essa concepção da avaliação como medida, como mensuração, né? Como exame, porque é a avaliação que nós tivemos durante toda a nossa trajetória escolar, né? Uma concepção pautada na nota, pautada na medida, né, do quanto que a gente conseguiu, muitas vezes, memorizar de algo que foi dito pelo professor em sala de aula, né? Uma concepção, né, que também está baseada num modelo de educação que é um pouco daquilo que o Paulo Freire dizia, né, de uma educação bancária, uma educação transmissional que está na educação básica, mas está também nas nossas salas de aulas na universidade, né? Um modelo no qual a gente fala, e um certo dia a gente vai lá, abre a torneirinha para ver o quanto que o aluno memorizou daquilo que nós falamos em sala de aula, né? E a gente vem trabalhando muito fortemente nos últimos tempos, vários autores aí que a gente vai citar, né? Há muitos anos já que se fala numa outra perspectiva de avaliação, que é a avaliação a serviço da formação dos estudantes, né? Uma avaliação que não se desvincula do ato de aprender e nem do ato de ensinar, né? Uma avaliação que é entendida como parte do processo de aprendizagem e, portanto, parte do processo de ensino também, né? E é dessa concepção, né? E é a partir dessa concepção que a gente quer estabelecer um diálogo com vocês aqui hoje, né? Uma avaliação que esteja, de fato, comprometida com as aprendizagens dos estudantes. Ok? Então, dessa fala de Gil, nós depreendemos que a avaliação ela é um ato político, né? É um ato responsável, é um ato ético, sensível, como nos diz Lucchesi, é um ato acolhedor, certo? E
E essa ação, esse ato, ele está a serviço, não é? Ele está a serviço da aprendizagem. Então, toda vez que nós pensamos em avaliação, nós estamos pensando, certamente, não é? Na qualificação da aprendizagem, na qualificação da formação. Então, nesse sentido, nós indagamos, né, nós perguntamos, né, o que é avaliação, como nós vivenciamos, seja essa vivência que tivemos no nosso passado, na nossa formação, seja a vivência que nós, de certa forma, colocamos na nossa prática docente. Então, o que é que esta avaliação tem feito para a gente, né? Qual é o impacto, qual o sentido dessa avaliação para cada um de nós? Então, essa é uma questão que a gente pede que vocês, nesse momento, reflitam, né? O que a avaliação faz com a gente? Uma das referências que a gente tem utilizado é essa de Vilas Boas, né? E a gente selecionou esse trecho para compartilhar aqui com vocês e para a gente poder pensar um pouco nessa provocação que Dene acabou de fazer, né? Ela diz assim: a avaliação existe para que se conheça o que o aluno já aprendeu e o que ele ainda não aprendeu, para que se providenciem os meios para que ele aprenda o necessário para a continuidade dos estudos. Cada aluno tem o direito de aprender e continuar seus estudos. A avaliação é vista, então, como uma grande aliada do aluno e do professor. Não se avalia para atribuir nota, conceito ou menção. Avalia-se para promover a aprendizagem do aluno. Enquanto o trabalho se desenvolve, a avaliação também é feita. Aprendizagem e avaliação caminham de mãos dadas. A avaliação sempre ajudando a aprendizagem. Então, nesse sentido, nós corresponsabilizamos, não é? Os atores sociais, os sujeitos curriculantes, sujeitos praticantes, não é? da ação educativa. E quem são esses sujeitos? Quais são os sujeitos que estão implicados com a avaliação? Então, os docentes e os estudantes. Então, se a avaliação, não é um processo de acompanhamento, de investigação da aprendizagem, e se esta percepção, né, de avaliação, no qual nós acolhemos a produção, o processo de aprendizagem desses sujeitos, então, e essa ideia de corresponsabilizar essas pessoas, então todos nós estamos implicados nesse processo, não é? Então, só que nos parece, dentro da nossa prática, que a avaliação é apenas responsabilidade do professor. E aí, existe uma mudança de paradigma quando nós vamos pensar a avaliação no sentido formativo. Então, o estudante, ele passa agora a compreender, a acompanhar esse processo de aprendizagem no qual ele está vivenciando, porque é o aprendiz, é o sujeito aprendente que está aprendendo. E, por outro lado, também, essa corresponsabilidade contribui muito para a prática docente. Por quê? Porque à medida em que o professor, processos de mediação, vai compreendendo como os sujeitos aprendem, né? Através de negociações, através de feedbacks, como é que ele está aprendendo? Consequentemente, o nível de implicação nessa mediação, ela vai se expandindo, ela vai adensando, a ponto de que eu perceba
que a minha prática docente está interferindo positivamente ou negativamente, né, nesse processo de aprendizagem. Então, a avaliação passa agora a ter uma outra perspectiva. Quer dizer, a avaliação também contribui para que eu reveja, não é? Analise, reflita sobre a minha própria prática docente. Então, a avaliação toma um outro rumo, toma uma outra compreensão. Né? Então, essa fala de Vilas Boas, ela é muito interessante, porque ela traz a perspectiva de que essa avaliação, que esse processo, ele é sempre um processo de negociação, é sempre um processo de mediação, de feedbacks, não é? Como o estudante está aprendendo, o que é que ele não aprendeu, como é que ele lida com as limitações, não é? Com as dificuldades, como é que ele compreende isso e como é que ele ganha força para reformular a forma de aprender. E, consequentemente, como que o professor, não é, ao perceber isso, também vai reformulando o seu planejamento. Porque aí a gente pensa que a avaliação ela começa desde quando nós estamos pensando, não é, em planejar. A professora Cristina Dávila, né, a professora Giovana Zen vem sempre falando isso. A avaliação ela começa desde o momento do contexto do planejamento. E pensando aí no que Deni acabou de dizer, né, desse desafio que é para todos nós de compartilhar com os nossos alunos a responsabilidade pela avaliação, né? Agora, nesse modelo, né, de educação online, nós somos ainda mais desafiados nesse sentido, né? Porque nós não temos mais os alunos sob a nossa tutela, a gente não tem mais como colocá-los dentro de uma sala, fechar a porta, pedir que guardem os celulares e fiscalizá-los, né, sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. E nós precisamos apostar cada vez mais, né, na autonomia desses sujeitos, né? E autonomia não significa permitir que façam o que eles bem entendem, mas autonomia entendida como a capacidade de se autogovernar, né? Então, se a gente quer alunos autônomos, né? A gente precisa fazer isso que Denise falou e que Vilas Boas também fala aí. A gente precisa compartilhar com os nossos estudantes aquilo que a gente espera que eles aprendam, né? Desde o início, né? Precisa estar claro para eles o que a gente espera que eles aprendam dentro do que é possível nesse semestre suplementar aprender, né? Para que eles possam, com a nossa ajuda e com a nossa orientação, refletir sobre esse processo de construção de conhecimento, né, que precisa acontecer durante o semestre suplementar ou durante qualquer outra situação de ensino, né? Uma outra referência que também vai muito de encontro ao que a gente acabou de falar, é de uma pesquisadora da Universidade de Barcelona, chamada Nelson Martín, em que ela fala que a avaliação mais importante para os resultados da aprendizagem é a realizada ao longo do processo de ensino e de aprendizagem. O fundamental para aprender é que o próprio aluno seja capaz de detectar suas dificuldades, compreendê-las e autorregulá-las. E aí ela fala uma coisa que a gente gosta muito, que ela diz: os estudantes que têm êxito na escola não se caracterizam por não cometer erros, mas por sua capacidade de identificá-los
e corrigi-los, né? Sendo assim, né, aquilo que Dene acabou de dizer, né, faz todo o sentido, porque a avaliação não é uma prática situada no fim do processo de aprendizagem, né? A avaliação ela é parte do processo de aprendizagem. Então, quando nós estamos planejando, quando nós estamos definindo os objetivos do nosso plano de ensino, do nosso plano de aula, nós já estamos definindo práticas avaliativas, nós já estamos definindo aspectos que estão relacionados com a avaliação, né? Se a avaliação mais importante é aquela realizada ao longo do processo do ensino, né? Nós precisamos compartilhar com os nossos estudantes aquilo que a gente espera e que eles aprendam, e a gente precisa disponibilizar instrumentos, meios, dispositivos para que ele possa aprender, né, a refletir sobre o seu próprio processo de aprendizagem, né? Até porque os nossos estudantes, assim como nós, né, viemos de uma trajetória escolar pautada numa concepção de avaliação entendida como mera mensuração. Então, é muito comum a gente encontrar essa dificuldade nos nossos alunos, né? Essa dificuldade de refletir sobre o próprio processo de aprendizagem. Então, a gente pensa que esse é um dos grandes desafios, né, que nós, professores, temos em situações presenciais, né, em situações online também, mais ainda, de como é que a gente ajuda os nossos alunos a refletirem sobre o seu próprio processo para que eles possam detectar suas dificuldades, compreendê-las, autorregulá-las, né? E desenvolver, construir essa capacidade de identificar o que eles sabem e o que eles não sabem, para poder encontrar alternativas para superar essas dificuldades. Pode passar o outro slide, mas antes eu lembrava de duas coisas. Primeiro, nessa abordagem de avaliação, né, por mensuração, né, essa ideia de que eu posso mensurar, medir, né, aquilo que o sujeito, a capacidade dele de aprender, eu, de certa forma, eu saio de uma lógica do controle, né? Quer dizer, isso que Gil colocou. Quer dizer, nesse semestre suplementar, isso se evidencia com muito mais efervescência, que é a não possibilidade, certo, desse controle total. Mas aí eu vou trazer uma fala da professora Edmeia Santos, que é uma pessoa que trabalha com a educação online e trabalha com a questão da avaliação online, quando ela vai ressignificar a ideia do controle, a concepção de controle, pela concepção de negociação, né? Então, isso é muito importante, de negociação. Então, as possibilidades no ambiente virtual, no AVA, a possibilidade de habitação nesse ambiente, a possibilidade de criação desse ambiente, ela é muito grande, mas requer do professor, não é, essa mudança de lógica que aparentemente não é, parece fácil, mas não é, até porque nós não tínhamos essa experiência, não tínhamos o hábito, né, lembrando aí de fazer valer esse processo de negociação. Então, todo esse momento é um momento novo, é um momento de algo que a gente vem insistindo no ateliê, desde que nós começamos a falar nas assessorias, nos webinários, que é a questão desse momento de experimentação,
né, de experimentação daquilo que nós estamos fazendo nesse devir, né, fazendo no que está aí acontecendo. Então, nesse sentido, aí nesse slide, o slide nos mostra, né, uma outra autora, né, a Hoffman, quando ela vai dizer que a avaliação é a reflexão transformadora em ação. Ação essa que nos impulsiona a novas reflexões. Reflexão permanente do educador sobre sua realidade e acompanhamento passo a passo do educando na sua trajetória de construção do conhecimento. Um processo interativo, através do qual educadores e educadoras aprendem sobre si mesmo e sobre a realidade escolar no ato próprio da avaliação. Então, essa possibilidade de você dinamizar, não é, avaliações no AVA, ao mesmo tempo, não é, que parece algo, digamos assim, solto, não é. É algo que tem uma lógica, que tem princípios. Então, cada espaço, não é, disponibilizado no AVA para a realização de determinadas ações que podem se constituir em processo de avaliação, eles estão muito bem determinados, eles estão muito bem organizados. Então, e nós temos muitos espaços, nós vamos falar, eu vou falar sobre o diário, vou falar sobre o portfólio, nós vamos falar, não é? Gil vai falar sobre esse laboratório, né, de avaliação, que é um laboratório de avaliação interpares, o Gil vai falar bastante sobre isso. Então, ao mesmo tempo que nos parece que é algo que nós não sabemos lidar, que é algo, mas é algo que está muito bem formatado e que dentro dessa possibilidade, né, que a Edmeia Santos nos traz de negociação, né, quer dizer, essa capacidade de mediar aprendizagem, mas também de negociar, né, negociar as possibilidades, isso é bastante interessante, né, esse deslocamento da centralidade, do controle do que nós fazemos para uma outra perspectiva. Tá? Que é de mediação, de feedback, de negociação. Passe aí, Gil, por favor, meu amor. Eu vou ler e passo para a Gil, né? Todos os instrumentos de coleta de dados, instrumentos de avaliação. Então, o Lucchesi, ele vai nos dizer que todos os instrumentos de coleta de dados para avaliação da aprendizagem em si são úteis para o exercício da prática avaliativa da aprendizagem na escola. Gil gosta muito, né, dessa fala, dessa discussão, eu gosto muito quando ela traz, né, esse aspecto. O que devemos observar é se os instrumentos são adequados aos nossos objetivos e se apresentam as qualidades metodológicas necessárias de instrumento satisfatório para a prática da avaliação da aprendizagem. Então, essa é uma perspectiva muito interessante, não é? De que quer complementar, Gil? Não. Pode ir. Vou falar. De fato, a gente gosta muito dessa provocação que o Lucchesi faz quando ele diz que todos os instrumentos em si são úteis, né? E é incrível como a gente vai, a cada tempo, né, a gente vai inventando novos dispositivos de avaliação, enfim, né? E isso é bom, eu não estou dizendo que isso é ruim, não, isso é ótimo, né? Então, aí nos últimos anos a gente foi criando dispositivos super interessantes, né? Como Denise mesmo já disse, que vai falar e fala super bem sobre os diários, os portfólios e tal, e tantos outros dispositivos, né? Eu estou aqui com um olho no slide e outro olho no chat,
E, por exemplo, agora, né, a avaliação entre pares, né? Então, tem lá no Moodle a ferramenta do laboratório de avaliação. E eu estava até escrevendo aqui, mas desisti, vou falar, de fazer mesmo uma provocação, né? Porque o laboratório de avaliação, assim como outros tantos dispositivos de avaliação, são isso que o Lucchesi está falando aí, né? Em si, são úteis para o exercício da prática avaliativa, né? Mas o que a gente precisa observar é se eles são adequados aos nossos objetivos, né? Se eles apresentam as qualidades metodológicas necessárias de um instrumento satisfatório para a prática da avaliação da aprendizagem. Né? Nós já vimos, eu e Denise, muitos dispositivos de avaliação que são extremamente potentes e interessantes serem transformados em máquinas técnicas de mensuração, né? O laboratório de avaliação pode se transformar também, né, numa máquina de produzir somente um número, uma nota, né? Então, a gente precisa... Por isso que a gente insiste, desde lá do ateliê, que não adianta a gente ficar apenas discutindo os dispositivos se a gente não compreender qual é o lugar da avaliação para o processo de aprendizagem e para a formação dos nossos estudantes, né? O laboratório de avaliação, de fato, é um instrumento muito interessante porque ele provoca a interação entre os estudantes, né? E eu até acho que esse nome, né, laboratório de avaliação, poderia ser modificado para laboratório de aprendizagem, porque por que o laboratório de avaliação é um dispositivo interessante? Porque ele fomenta a troca, né? Como o Carol colocou aqui no chat, ele provoca um bom exercício de negociação entre os pares, né? Então, o laboratório de avaliação, ele é um dispositivo interessante, em primeiro lugar, porque ele é um dispositivo de aprendizagem interessante, né? E não uma máquina de produzir nota. Né? Não é isso. Se ele for entendido como um recurso para que um aluno dê nota para o outro, e aí a gente gera o número que a gente precisa colocar lá no sistema em dezembro, se for só para isso, ele perde toda a potência que ele tem enquanto dispositivo. Assim como acontece com tantos outros dispositivos, né? Com o portfólio, com o diário, né? A forma como nós nos relacionamos com esses dispositivos, né? A concepção com a qual a gente opera para colocar em prática esses dispositivos, né? É que determina a potência, né? Que eles podem ter. Passa outro slide, Ju, por favor. As provocações. E aí nós estamos, né, deixamos essa provocação para vocês, né? Os nossos alunos, não sei o que está acontecendo, está causando eco realmente. Os nossos alunos estão em condições iguais de aprendizagem. Isso é importantíssimo, porque nós produzimos, né, uma aula para alunos ideais, aqueles alunos que nós imaginamos como sendo os alunos perfeitos para aprender. Não é que a gente imagine que eles já sabem, não. Nós imaginamos que eles estão ali, que eles estão em processo, né, de construção de conhecimento e que eles vão construir conhecimento. Mas nós imaginamos que esses alunos são alunos em total condições, né, em condições iguais, né, de temperatura e pressão, de aprender. E essa é uma questão que a gente deixa para vocês refletirem. Os alunos de vocês
desse semestre, né, têm a mesma condição de aprendizagem. E aí, essa imagem é uma imagem que nós gostamos muito, nós utilizamos essa imagem há muito tempo, não é? Por quê? Porque essa imagem, ela mostra muito o cuidado que nós precisamos ter com os processos avaliativos. Então, quando nós colocamos, dinamizamos ações, atividades avaliativas, nos quais nós pensamos que todos os estudantes são iguais, então é óbvio que nem todos conseguirão aprender. E a gente exige e a gente espera que esses estudantes aprendam. É isso que a gente quer. É o que Lucchesi diz, não é? O objetivo da avaliação é o sucesso, né? Nessa segunda imagem, aqui nós estamos falando de igualdade, mas na segunda imagem nós vamos falar de equidade, porque na equidade eu vou perceber os estudantes nas suas diferenças, e não é só as diferenças cognitivas, são múltiplas diferenças que vão possibilitar que eles aprendam de uma determinada forma ou que eles não aprendam. Então, para além do instrumento que nós vamos dinamizar para as aprendizagens, nós também precisamos pensar quem são esses estudantes. É outra provocação que nós deixamos para vocês. E aí, como as práticas avaliativas podem ajudá-los a realizar o semestre letivo suplementar, apesar das adversidades? Nós queremos que vocês falem, gostaríamos muito que vocês, né, trouxessem aí não são respostas, né, mas que dentro do nosso processo de conversação, que vocês trouxessem alguns elementos para a gente pensar juntas. Essa imagem a gente também gosta muito, usa muito, né? E talvez ela esteja mais atual do que nunca, porque as adversidades são inúmeras agora no semestre suplementar, né? E é muito interessante olhar para essa imagem e pensar no que o sujeito que está sentado ali fala, né? Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, ou seja, escalar aquela árvore, né? Será que é justo mesmo isso, né? Será que todos terão a mesma condição de fazer essa avaliação, né? Então, essa é uma outra questão também para a gente pensar. E a última provocação é essa. Que práticas avaliativas podemos realizar com os nossos alunos durante o semestre letivo suplementar para potencializar a reflexão sobre o processo de aprendizagem, né? Se nós entendemos que avaliar é refletir, né, sobre o processo de aprendizagem, então a nossa ideia é seguir discutindo aqui com vocês como a gente pode potencializar essa reflexão durante o semestre letivo suplementar. Então, já é isso. Já apareceram algumas questões aqui no chat. Eu acho que Sandra está organizando as questões, né? Na verdade, Gil, deixa eu me posicionar aqui rapidamente. Nós temos as questões dos fóruns e as questões do chat. Nós vamos fazer agora o debate, essa interlocução, trazendo questões de um lado e de outro. Está bem assim? Podemos chamar aqui portanto, Sandra Helena, que está com questões do chat, né, Sandra? Acho que Sandra pode colocar a primeira questão para as meninas aí. Isso mesmo. Ok. Boa noite a todos.
Eu vou começar com a pergunta do professor Francisco Aragão. Ele pergunta como quantificar a participação dos discentes desde o primeiro encontro até o último nesse semestre. Então, Faz a nota, né? A questão da quantificação, né? Enfim, no ateliê didático, todas as vezes que a gente faz o ateliê didático, essa é uma discussão que pega fogo, né? Porque Denis e eu temos uma posição em relação à nota que é dura, né? A gente entende que, e a gente entende isso não é só pela gente, mas a partir das referências que a gente tem de outros autores, enfim, que a nota, de fato, é algo nocivo, né, para o processo de aprendizagem, porque ela desloca o sentido da aprendizagem, né? Então, os alunos deixam de participar, deixam de realizar as atividades que a gente propõe, porque eles estão comprometidos com a própria aprendizagem e eles passam a realizar todas as coisas em função da nota que eles precisam tirar para serem aprovados. Então, eu acho que a gente precisa cuidar disso, né? Claro, não tem como fugir, porque nós estamos aí inseridos num sistema que exige uma nota para colocar lá no sistema, senão nada disso aconteceu. Então, também temos que pensar sobre isso, em como é que a gente vai quantificar, mas nós precisamos tomar cuidado para não transformar a nota, né, vou exagerar aqui, né, mas num chicote que vai assegurar a participação e a produção dos alunos, né? É difícil, eu sei disso, não é uma coisa simples o que a gente está propondo aqui, mas a gente pensa que a gente precisa garantir a participação dos estudantes nas atividades todas que a gente propõe, porque, de fato, eles estão comprometidos com a aprendizagem e não porque eles precisam tirar uma nota, né? Avaliação processual, avaliação formativa, não é avaliação fragmentada em testes e provas, em pequenas notas que a gente vai atribuindo ao longo do semestre, certo? Então, avaliação processual não dizer assim, então são 10 pontos, então eu vou ter 20 atividades e cada atividade vale 0,5, né? Isso não é avaliação processual, isso não é avaliação formativa, né? A avaliação formativa tem a ver com isso que eu e Denise falamos ainda há pouco, né? Que é de um outro lugar, de uma outra ordem, que passa pela forma como nós nos relacionamos com os estudantes, com o conhecimento, né? É uma posição política, como o Denis falou logo no início, é uma posição política que nós temos diante do ato de ensinar, né, e do ato de aprender, né? Então, avaliação formativa, avaliação processual tem a ver com isso, né? E não tem a ver com quantas atividades, né, de mensuração a gente vai fazer ao longo do semestre. Enfim, também não adianta só a gente ficar aqui falando o que não deve ser, né? Eu acho que também Chico deve estar aí se perguntando, sim, mas e aí, como é que eu faço, né? Eu acho que um bom caminho
compartilhar com os alunos desde o início, né, quais são as nossas expectativas de aprendizagem, e eu acho, inclusive, que a gente pode propor e negociar com eles os pesos de cada expectativa dessa, de cada objetivo que se tenha, né? E propor um acompanhamento disso, né? Do quanto que eles já aprenderam sobre isso através das diversas atividades que nós vamos propor, ou o que eles não aprenderam ainda sobre isso, enfim, né? Eu acho que fazer uso das rubricas, né? Que nada mais são do que fichas de avaliação, onde a gente explicita quais são as nossas expectativas aí de aprendizagem, e a gente pode criar categorias, né, de assegurado, não assegurado, aproximado, ou inventar outras categorias, para que os nossos alunos possam ir aprendendo a acompanhar o seu próprio processo de aprendizagem. Eu acho que é um jeito interessante, né, trabalhar com as rubricas, acho que é um jeito interessante para ensinar os alunos a acompanharem o seu próprio processo de aprendizagem e também para atribuir uma nota, né? Então, a gente pode, para cada item dessa ficha, para cada rubrica, né, dessa ficha de avaliação, a gente pode definir um peso que depois vai compor essa nota lá no final do semestre. Dene, quer complementar? Eu não sei se Denise vai complementar, mas tem várias outras questões também, talvez que fazer em bloco para todo mundo se posicionar ou não? O que é que vocês acham? Só um minuto, Cris, bem rápido. Eu queria só falar duas palavrinhas. Uma é a questão da responsabilização. Eu acho que tudo isso que Gil fala, ela é fundamental, certo? Eu acho que o estudante, ele precisa vivenciar essa compreensão de que a avaliação é processo. E ele precisa se responsabilizar, ele precisa é uma competência, ele precisa adquirir essa competência de responsabilização com o processo de aprendizagem que é dele. Agora, cabe-nos oferecer dispositivos que ele possa acompanhar esse processo de aprendizagem. Ou seja, que o estudante possa acompanhar o processo de aprendizagem que é dele, mas que nós estejamos, certo? Continuamente mediando isso, acompanhando isso. E nós temos vários dispositivos possíveis, certo? Então, e aí tem uma coisa importante que Gil colocou e que eu só vou enfatizar da Luz, mas é isso, que precisamos compartilhar os planos, nossos planos com os estudantes. Os estudantes precisam compreender o que é que nós estamos, o que é que nós vamos fazer. Quer dizer, os acordos, aquilo que Cris falava numa live passada, e ela sempre fala, não é? Eu preciso estabelecer, não é, o meu acordo semestral com o estudante. O estudante não pode ficar, certo, sem saber o que vai acontecer. Então, é importante esse processo de diálogo, é um processo dialógico contínuo, para que ele saiba qual o plano, quais são os planos do professor, qual o planejamento, o que ele está planejando, tanto em termos de aprendizagem quanto em termos de avaliação, quais são os dispositivos, entende? E aí, necessário que para cada dispositivo estabeleça, que o Gil está falando de expectativas, eu falo de critérios, né? O que será avaliado, o que será, para que o estudante, então, possa acompanhar isso, né? Que esses critérios sejam acompanhados pelo próprio estudante. Então, isso é muito importante, tá? E aí eu abro para o que Cris está pedindo, né? Para a gente ouvir, escutar outros questionamentos.
Isso, eu acho que a gente está aí com Daniele também, com alguma questão dos professores. Daniele, você está aí? Sim, professora. Boa Pronto. noite. Boa noite. Então, a professora Ana Cristina perguntou no fórum da assessoria se tem alguma orientação para atribuir pontuação. Além disso, ela quer saber como pode fazer para elaborar questões que ajudem a perceber o nível de conhecimento prévio, para daí ajustá-los a fim de atender a demanda de cada pessoa. Além disso, ela traz o seguinte: o que eu perguntaria aos meus alunos e como usar as respostas para apoiarem o ajuste do plano de curso? Como posso usar a avaliação diagnóstica para conhecer demandas discentes e como distingo no meu plano de curso metodologias de avaliação de aprendizagem? Então, várias questões aí que a professora Ana Cristina traz. Muitas questões em uma só, né? Seja a quantificação, a avaliação diagnóstica. Eita! Metodologia de avaliação de aprendizagem. Eu começo e Gil desenvolve também. Primeiro, metodologia, não é? É o caminho pelo qual nós vamos conseguir dinamizar os conhecimentos, porque não é só o conteúdo, né? Quando a gente está trabalhando com qualquer componente curricular, eu vou dinamizar esses conteúdos, conhecimentos, que não é só o conteúdo específico daquele componente, certo? A avaliação é esse processo, né, de acompanhamento, de investigação da aprendizagem do estudante, que é algo contínuo. E aí tem uma coisa importante que eu queria colocar, que nós, historicamente, estávamos presos nesta avaliação pontual, né? O teste, a prova, o seminário. Então, para cada um desses dispositivos, um valor, tá? E eu agora parto para uma outra perspectiva, né? O professor ele precisa partir para uma outra perspectiva, que é a perspectiva do processo, como já foi muito bem dito. Então, eu saio dessa lógica de apenas valorizar o produto para valorizar o processo. Mas agora, nesse semestre suplementar, é importantíssimo que nós valorizemos as duas produções, tanto o processo, né, todo o encaminhamento, tudo que esse estudante, todo o caminho, né, que ele foi, toda a itinerância dele de aprendizagem, mas também o produto, o que ele ao final produziu, certo? O que ele produziu ao final? Então, as duas coisas são importantes para o processo de aprendizagem. Para mim, ainda fica, isso aí, é difícil para mim e para Gil, que temos uma percepção de avaliação, né, que difere um pouco dessa avaliação no qual nós ainda estamos muito presos, no sentido de eu preciso dar uma nota, eu preciso mensurar, para cada ação do estudante eu tenho que mensurar, certo? Então, eu vou só dar um exemplo e vou passar para a Gil. Hoje, na nossa aula da pós-graduação, nós estávamos falando sobre o diário, certo? E olhe que a gente tem uma percepção muito aberta, muito livre, né, da escrita do diário. E quando nós estávamos colocando isso, eu e o meu colega, uma das estudantes, elas ficaram desesperadas, porque ela disse, eu vou ter que agora escrever todos os dias, Elise, nessa situação que nós estamos. Então, observe que mesmo um dispositivo que aparentemente, certo, ele é aberto, ele traz, ele possibilita que o sujeito se autorize, que ele escreva, que ele produza ali dentro. Observe como nesse contexto, o estudante, ele reclama, o estudante... Então, existe nesse momento uma certa atenção, existe nesse momento muita sensibilidade envolvida nesse semestre suplementar. Então,
quando vocês trazem a questão da nota, né, de ter que... Eu penso que nós poderíamos pensar de uma forma mais sensível, né? No sentido de como essas pessoas estão para serem submetidas a formulações de avaliação, aplicação de avaliação, como nós fazíamos antes. Eu acho que precisa ter essa sensibilidade inicial, tá? Pronto, Gil, para eu não ficar falando sozinha, só eu. Não, eu só queria acrescentar mais uma coisa, que é em relação à avaliação diagnóstica, né? Veja, a gente acabou incorporando esse termo nos nossos discursos, nas nossas narrativas, né? Porque a gente entende, e isso é extremamente pertinente, que a gente precisa considerar o que os alunos sabem, né? Para a gente poder seguir trabalhando, né? Eles já chegam nas nossas salas de aula com muitos conhecimentos construídos, né? E seguindo aí o que os autores que falam da aprendizagem significativa, principalmente o Ausubel, né? Quando diz que o conhecimento mais importante para o processo de aprendizagem não é o que nós, professores, apresentamos aos estudantes, mas é aquilo que eles já sabem, né? Então, claro que a avaliação diagnóstica, essa avaliação inicial que é feita no início do semestre, ela é importante, né? Agora, a gente também não pode, é um equívoco, na minha opinião, a gente entender a avaliação diagnóstica somente como essa atividade que a gente faz no início do semestre, né? Porque os alunos vão, durante o semestre, eles vão reconceitualizando várias coisas, né? Eles vão construindo, né? Vários conceitos, vários, enfim, procedimentos, várias atitudes, e esse é um processo intenso de muitas ressignificações, e cada vez que ele ressignifica algo, ou que ele reconceitualiza algo, aquilo que ele reconceitualizou vira conhecimento prévio para a próxima reconceitualização. Então, o tempo inteiro, né? Não é só no início do semestre, mas o tempo inteiro a gente precisa ficar atentos ao que os alunos estão aprendendo para que a gente possa propor situações que façam sentido, situações com sentido e com significado para os estudantes. Está propondo que a gente abra o microfone. Eu acho que é uma boa sugestão. Alguém gostaria de abrir o microfone, falar, compartilhar alguma questão? Isso. Eu acho que seria interessante falarmos, até como a gente tem pouco tempo, vamos abrir talvez 2 questões para aí a gente tentar responder em bloco, né? Porque a gente só tem 15 minutos. Está aberto, gente. Boa noite. Boa noite. Eu tinha colocado aqui a minha questão no chat, é sobre exemplos mesmo de dispositivos, né, de acompanhamento de aprendizagem. Você falou aí no meio da fala para responder Francisco, mas assim, eu fiquei ainda curiosa, queria um pouco mais de detalhes. Professora, tem outra pergunta, né? Cris sugeriu duas perguntas, 2 blocos. Isso, guarda aí a de Suzane, que é muito importante, mas tem também outras questões aqui, não é? Pronto, pode fazer. Tem alguém, por favor, que queira abrir o microfone e se pronunciar? Adriana. Boa noite. 2 questões. Uma, quando... Quiser abrir a câmera também é bom. Quando Denise estava falando exatamente desse slide que está aqui colocado, né, das condições diferentes dos alunos, e conhecer isso, então,
me lembro bem que dos momentos de discussão agora no semestre letivo, uma das sugestões foi exatamente a gente começar com um questionário diagnóstico, né, para a gente começar a se conhecer, para a gente começar a conhecer os alunos, de onde está partindo, né, começar a ter essa impressão diagnóstica do começo, né, desse nosso processo de conhecimento ao longo do semestre. E, obviamente, que a gente concorda plenamente com Giovana, a gente vai ter outros momentos, nós vamos continuar utilizando, inclusive, os outros dispositivos. Na minha experiência, é como se eu tivesse, assim, vivendo, na verdade, cada passo, cada dia. Então, essa que está sendo a minha experiência no momento, entende? Então, primeiro, a gente teve o primeiro dia. Então, quando a gente vive aquilo, aí a gente vai começar a planejar e viver a segunda semana e assim por diante. Então, está sendo assim a minha experiência. Uma pergunta que eu coloquei aqui é sobre a questão da negociação, que Denise também falou, e eu sinto essa necessidade de entender um pouco melhor. Então, eu começo, né, falando de uma incompreensão, e aí uma compreensão histórica, né, de que existe uma separação, né, entre a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa, que nós gostamos desses fragmentozinhos, né, de separar as coisas. Tem um autor, Edgar Morin, ele fala sempre em complementariedade, ele fala sempre nas articulações, mas a gente tem muito essa coisa nós professores, né, do fragmento. Então, avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação formativa. Aí parece que são pedaços, não é? Que ao longo do semestre eu vou no início fazer diagnóstico, depois eu vou somando, aí essa avaliação é somativa, e aí depois eu tenho uma avaliação que é formativa. Olha, e aí tem um autor, o Zabala, né, que na verdade não é Aninha, não é Zabala, é Zabala. Dizem, né, que ele vai trazer essas concepções, mas talvez numa leitura enviesada, nós assumimos isso. Na verdade, nós estamos no processo de avaliação, não é? Compreendendo a avaliação como esse processo de investigação da aprendizagem dos sujeitos, eu vou estar o tempo inteiro atenta, certo? A como esse estudante, como ele está aprendendo, quais são as suas dificuldades. Agora, é claro que também é necessário que ele se mostre nesse processo, tá? Então, isso daí é fundamental. E aí eu vou, para que esse estudante se mostre, né, na sua vida acadêmica, né, na sua vida de aprendizagem, é necessário que tenham dispositivos que aí é um pouco da pergunta de Suzane, né, de acompanhamento dessa aprendizagem, não é? Não é o acompanhar a aprendizagem do sujeito, não acompanhar a avaliação, entende? Por isso que o foco é a aprendizagem, é a formação. Nós temos no AVA, vou falar porque nós estamos com foco no semestre suplementar, nós temos um dispositivo lá chamado diário. Esse diário, a gente já vem desenvolvendo esse trabalho há muito tempo, que é um dispositivo no qual os sujeitos, ele vai, ao longo do seu processo de formação, do primeiro dia até o último dia de aula, ele vai narrando as suas aprendizagens. Não é registro. Não, hoje eu aprendi isso, hoje a professora disse isso. Não. Quais foram os meus movimentos, né, para aquele dia de aula, né? Quais foram os conhecimentos, os sentimentos,
certo? Que foram dinamizados naquele componente curricular, e eu vou escrever ali, inclusive fazendo relações com outros componentes, fazendo relação com outras histórias nossas de vida que me fez lembrar aquilo, né? Então, é um momento muito importante, porque o estudante ele vai falando sobre a vida dele nesse componente curricular, não é? Ele vai falando sobre aquilo, na medida que ele vai falando sobre ele vai narrando sobre a vida dele, ele vai também, certo? Compreendendo o processo que ele está vivenciando. E, ao mesmo tempo, esse resultado ele vai aparecendo para o professor, certo? Porque, certamente, ele vai se mostrando mais nas outras atividades, certo? Então, existem não só o diário, nós temos o portfólio, que é uma outra forma de trabalhar, que o AVA permite, né? Nós temos aqui o laboratório, né? Esse laboratório com o qual você trabalha faz as avaliações interpares, que nós já falávamos de avaliação, estava conversando com o Gil, nós trabalhávamos com avaliação interpares há mais de 4 anos, né? E que bom que agora nós temos um dispositivo concreto para se trabalhar isso também, não é? Nesse ambiente virtual de aprendizagem. Então, existem diversos dispositivos os quais nós podemos, sim, acompanhar os processos de aprendizagem desses estudantes. E quando nós pensamos nisso, aí sim, o nosso olhar sensível vai ver a equidade e não a igualdade. Porque a igualdade, para nós, é confortável. Eu dou uma aula maravilhosa, eu construo um cenário de aprendizagem fabuloso para todos. É o cenário da igualdade. Só que eu não percebo, certo? Quais são as dificuldades desses estudantes? Eu não percebo que esse estudante ele tem muita dificuldade de acesso, ele está no interior, ele não está conseguindo acessar, ele não está conseguindo participar das aulas síncronas, certo? Então, eu tenho que compreender isso. Para isso, eu tenho que escutar o meu estudante. E aí, professora, quando você traz, professora Adriana, né? Ela traz isso, quer dizer, escutar o estudante é muito importante, mas também é importante que tenhamos um planejamento. É importante que tenhamos a responsabilização pela aprendizagem, pelo processo de ensino e aprendizagem, certo? Mas sempre com esse olhar sensível, para escuta, essa escuta apurada, essa escuta sensível, a escuta do outro, compreender o outro do lugar dele e não compreender o outro do nosso lugar. Porque se nós formos compreender os nossos alunos do nosso lugar, nós não vamos conseguir, talvez, um objetivo, né, tão significativo quanto seria se nós tentássemos compreendê-los a partir das compreensões que eles têm sobre esse semestre suplementar, sobre avaliação, sobre o que eles estão aprendendo, né? Então, eu acho que esse caminho, professora Adriana, é um caminho muito interessante, não é? É um caminho interessante escutar inicialmente os estudantes, certo? Sem perder de vista o rigor, né? O rigor e a responsabilidade que eu tenho para com os conhecimentos que precisam ser dinamizados naquele componente curricular. Pronto, Gil. Gil? Não, Denis já disse tudo aí. Acho que a gente pode abrir para mais alguma questão e faltam 5 minutos, né? Acho que a gente pode abrir para mais uma questão e depois eu acho que a gente abrir para mais umas 2 questões, acho que dá. Pronto, ok. Ok. Rízia, pode abrir o microfone. Boa noite. Nesse início de semestre suplementar,
eu fiquei pensando assim, que eu fiz uma enquete, né? Eu aprendi a usar lá o recurso e perguntei, né? Primeiro, como é que eles tinham a questão do acesso à internet, o acesso a equipamento, para saber mais ou menos a condição deles de acompanharem a aula, né? E a maioria tinha condição boa e tem as pessoas que disseram que não, né? Mas na hora eu falei assim, eu não posso identificar quem é que não, né? Mas eu pensei, nem sempre as pessoas vão querer se expor e dizer que tem o problema, né? Como é que vocês veem essa questão dessa abordagem para essas pessoas que a gente sabe que tem uma condição de acompanhamento que não é tão boa, né? Porque a preocupação é que às vezes eles podem ter algum constrangimento, né? De revelar a sua situação que não é assim, não está ótimo para acompanhar, né? Todas as atividades que a gente desenvolve. Então, a minha preocupação vai nesse sentido, de poder, como é que a gente faz para se aproximar mais, para acompanhar esse aluno que tem uma vulnerabilidade, né, mas que, de alguma forma, precisa ser apoiado. É isso. Obrigada. Então, Riz, eu penso que essas diferenças, né, elas existem não somente no semestre suplementar, elas existem o tempo inteiro na nossa prática docente, né? Eu lembro, enquanto você falava, eu fiquei lembrando aqui de uma vez de um aluno que tinha sérios problemas para se apresentar. Ele não conseguia, ele tinha pânico. Ele, de fato, passava mal e eu tive que lidar com isso, né? E ele não podia prejudicá-lo porque ele tinha esse problema, esse trauma, enfim, né? E eu acho que a gente vai enfrentar isso mesmo agora no semestre suplementar, né? Por exemplo, na semana passada eu fiz o primeiro encontro síncrono, essa semana já fiz o segundo, e eu tenho uma aluna que tem 64 anos e que está fazendo a licenciatura, já fez mestrado, inclusive, mas está fazendo a licenciatura porque para ela se aposentar ela precisa ter esse curso, não sei lá porquê, ela explicou, mas não consigo recuperar aqui agora, e já fez TCC e só falta fazer esse componente curricular para poder se aposentar. E ela trabalha, né? E o horário da aula coincide com o trabalho. E ela se inscreveu mesmo assim e disse, professora, como é que a gente faz, né? E eu disse, vamos negociar. Então eu acho que a gente vai enfrentar muito essas questões que são de ordens diversas. Eu acho que não é só questões relacionadas à tecnologia, né? Eu acho que não é fácil abrir a câmera e mostrar a casa da gente, não é um negócio simples fazer isso, não é um negócio simples mostrar os barulhos da casa da gente, né? Nem todo mundo tem a possibilidade de se trancar num quarto e se isolar completamente. Então, eu acho que é uma questão que a gente precisa tratar, respeitar, né? E, na medida do possível, a depender também, claro, né, de quantos alunos a gente tem matriculados no nosso componente nesse semestre suplementar, tratar caso a caso, né? O que eu acho que não dá é a gente prejudicar, né? Ou que os alunos sejam prejudicados pelas condições adversas que eles têm, né? E com esse meu aluno, por exemplo, foi uma situação difícil, que não conseguia se apresentar, porque no primeiro dia de aula eu dizia da importância das apresentações, né, do que eles estavam produzindo para que a gente pudesse ir discutindo, dialogando coletivamente.
E ele disse para mim, professor, eu não consigo, né? E aí, como é que eu faço? Como é que eu faço diante disso, né? Eu acho que situações como essa a gente vai viver, né? Já está vivendo agora durante o semestre suplementar. E isso me leva a pensar que a gente também precisa ter flexibilidade aí no que Denise já falou dos critérios de avaliação, né? Talvez, né? A gente tenha que flexibilizar alguns critérios de avaliação, né? A depender das condições, né? Dos nossos estudantes, que é exatamente essa imagem que está projetada aí, que a gente gosta tanto, né? Os que menos conseguem ver são os que mais precisam da nossa ajuda, né? E aí eu acho que isso passa também pela definição dos critérios de avaliação. Não sei se Dene quer complementar. Eu quero, Gil. Eu queria... Vai, Dene, complementa. Em seguida a gente vai ter que encerrar, porque a gente está no horário. Tá bom. Eu quero dizer que uma ambiência, não é, de aceitabilidade do outro, certo? Uma ambiência que permita que o outro se coloque, que o outro fale sobre os seus problemas, suas necessidades, suas limitações, ele é construído no dia a dia. Agora, uma experiência boa é quando nós, professores, certo, valorizamos os nossos estudantes, não é? É quando nós temos essa sensibilidade de acolhê-los. Eu gosto muito, certo, dessa perspectiva de avaliação que o professor Lucchesi traz, de acolhimento, certo? Que essa é uma experiência que todos nós, professores, que somos seres humanos, não é, vivenciamos. Eu vou aqui fazer uma analogia, que não pode nem se comparar com a dos estudantes, mas vou fazer uma analogia com esse coletivo aqui. Nós somos 5 mulheres que começamos um projeto, né, um sonho da professora Cristina Dávila, um sonho maravilhoso, que a professora Ana Verena fez acontecer e que nós estamos juntas. Agora, o que é que nos surpreende? O que é que nos faz estar juntas, produzindo, construindo, com todas as adversidades que existem? E a gente sabe que nas relações, não é? Por quê? Porque nós temos esse sentimento acolhedor para o outro, né? Para outra, no caso, nós somos mulheres, de acolher as limitações, não é? Umas das outras, a acolher as positividades, acolher não, potencializar as positividades. Então, precisamos fazer isso nas nossas salas de aula, potencializar as positividades dos estudantes, né? Acolher as suas limitações, potencializando-as. Então, isso possibilita, certo? Se construir uma sala, um clima, uma ambiência de aprendizagem, onde as pessoas criem confiança, não é? Onde as pessoas desejem, aquela coisa do desejo, que a gente fala tanto aqui no ateliê, não é? Para aprender, existe o desejo, né? Se não tiver o desejo, não tem. Né? Hoje o professor Roberto falava, se não tiver tesão, né, não tem. É isso mesmo. Então, a gente precisa desejar. E nós precisamos, sim, né, criar essa ambiência sensível de acolhimento dos nossos alunos, né, dos nossos estudantes. Então, é dessa forma que a gente compreende que essa avaliação, que a gente pensa ser uma avaliação que é democrática, não é? A avaliação precisa ser, o professor Lucchesi diz isso, precisa ser um processo democrático. Nós precisamos querer que todos aprendam. É isso que nós queremos. Todos precisam aprender, porque todos podem aprender. Em potência, como nos diz o professor, nosso colega, né, Dante Galef, em potência todos nós podemos aprender. Então, é apostar nisso, tá? Enfim, eu encerro, Cris. Legal, Dene.
chamar a Ana Verena aqui para a gente fazer esse encerramento, agradecendo a presença de todos, de todas. Temos alguns informes a fazer, temos algumas novidades. Eu vou dividir essas novidades aqui com a Ana Verena. Estava ali discutindo quem fala o quê. Deixa que eu falo isso. Meu Deus do céu, né, Ana? Então, você quer começar? Compartilhamento o dia todo, começo. Eu queria primeiro avisar que amanhã, 8 horas, abre a agenda para os atendimentos individuais que acontecerão nas próximas terça, quarta, quinta, sexta e na outra segunda. Ou seja, a partir do dia 22, aí 22, que é terça, 23, 24, 25 e dia 28, que é uma segunda. O agendamento, então, começa amanhã. Amanhã, 8 horas, a agenda está aberta. Então, quem desejar fazer esse acompanhamento mais individualizado com nossas pedagogas maravilhosas, que hoje, por exemplo, Laís não está aqui agora, mas ela estava relatando que um professor estava querendo justamente fazer um portfólio e não estava achando o caminho dentro do Moodle para fazer, né? Ele já tinha tentado alguns caminhos, e aí, na conversa com ela, eles chegaram à conclusão que dava para fazer no livro, né? Um recurso que o Moodle tem chamado livro. E aí eles foram construir. Então, esse atendimento individual permite uma conversa mais tete a tete realmente e descobrir algumas soluções ou algumas reflexões importantes para questões mais específicas. Então, a agenda está aberta e se inscrevam por lá, que as pedagogas têm o maior prazer, o maior gosto em fazer esse atendimento, né, Cris? Deixa eu fazer um link aí. Então, vou fazer um link logo aí, já que você falou dessa do que cada um tem a dizer, não é? Cada um tem a colocar como experiência própria. Então, tivemos uma ideia muito boa de trabalhar as próximas lives, principalmente com aquilo que os professores têm a nos contar das suas experiências, né? Ana Verena disparou a ideia e a gente quer torná-la concreta, a de que nós já estamos começando a fazer a garimpagem nos fóruns lá da PDU. Quem não entrou ainda na PDU, por favor, se inscreva, entre lá, coloque seu autorretrato, entre no fórum, desafios e tal. Começamos já a fazer a pesquisa dos temas e das atividades em que os docentes que nos procuram têm expertise, para que nós podemos trazer aqui às quintas-feiras nas nossas lives interativas. Então, aquele professor, por exemplo, que tem uma experiência com as aulas síncronas, que quer colocar aqui para a gente o uso de um recurso novo, ou de um recurso que estimula bastante a participação dos alunos, que descobriu e que quer colocar, ou alguém que tenha uma metodologia que utilizou no síncrono ou no assíncrono, que deu muito certo e queira trazer para nós, são experiências muito interessantes. Então, nós pensamos em fazer isso, portanto, essa partilha de experiências, essas trocas pedagógicas, e estamos chamando de lives interativas, acho que esqueci o nome, experiências compartilhadas, algo assim, para que vocês possam, a gente vai anunciar lá nos fóruns, e aí eu vou passar para a Ana Verena trazer detalhes também, que ela quer aí, se colocar aí, trazer a questão, tá? Mas fica o convite, minha gente, as lives continuam, só que agora não vai ser mais semanal, não é? Vamos fazer quinzenal para a gente ter um fôlego para planejar melhor. Vai, Ana, fala aí. Não, é isso aí, é esse convite mesmo, né, para esses momentos de partilha. A gente tem visto que até hoje mesmo ocorreu naturalmente, né, no início da live, quando a gente estava esperando um pouco para começar essas trocas, cada um vivenciando. A gente tem visto isso também um pouco nos fóruns. Então, vai ser um espaço que acho que vai ficar interessante a gente mudar esse formato e ir aprendendo uns com os outros, né, colocando em prática aquilo que a gente vem também trazendo como sustentáculos teóricos nossos, né, da partilha, dos processos de formação daquele que se autoriza e vários outros encaminhamentos que a gente vai abordando a partir dessa lógica que está por trás dos nossos trabalhos. Então, acho que trazer esses momentos de refletir,
de compartilhar a nossa experiência real, concreta, vivida na pele, né? É um experimento muito rico, é uma experiência muito rica que a gente vai ter e também que vai nos favorecer um outro aspecto que a gente também sempre visualiza no ateliê, que é essa aproximação, né, de nós docentes, conhecer uns aos outros, sentir que não estamos sozinhos, que temos, né, dilemas e desafios similares. Então, acho que vai ser muito bom, esses momentos vão ser muito interessantes. Então, quem está aí agora no chat também, que já se interessar, já tiver algum aspecto que acha que vale a pena compartilhar, já vá bolando aí, já vá se familiarizando com essa ideia para trazer para cá. Seria muito bom se vocês estivessem inscritos lá na... Aliás, a maioria que está aqui já é o pessoal que está na assessoria, né? Gente, é isso. Eu acho que eu quero muito aqui agradecer a Giovana, a Denise, que com muita generosidade estiveram aqui hoje à noite para falar do que elas conhecem bastante, que é a questão da avaliação. Elas têm estudado muito a questão da avaliação, elas escreveram tutoriais, né, para o portal UFBA em Movimento. Elas desenvolveram realmente uma competência técnica conceitual muito profunda em relação à avaliação. Espero que tenha repercutido, eu acho que sim, positivamente. Então, fica aqui meus agradecimentos. E Bira colocou alguma questão aí, né, Ana, que você quer colocar, né? Eu vou passar para ele depois o link da oficina. É a oficina turma 3. Que ele falou, já vai ter 3 do ateliê. O ateliê vai ter, o ateliê digital, mas não é agora. Ele só vai acontecer, acho que em outubro. É o ateliê online. Eu falei digital, então tem gente que fala digital, mas vai ser todinho online. Vai ser bem legal. Viu? Alguma dúvida, alguma questão? Use o microfone se quiserem. A gente está já nos estertores finais, já nos despedindo. Então, a nossa próxima live não vai ser daqui de hoje a 8, não. Vai ser de hoje a 15 dias, nesse mesmo bate-local, nessa mesma bate-hora, 19 horas, mas só que com nossos colegas, trazendo experiências positivas, experiências boas. Vamos, vocês aí que têm suas expertises, poderão também estar trazendo. Chico mesmo, eu acho que Chico está descobrindo coisas ótimas aí, a gente pode chamá-lo, viu? Eu estou achando, Francisco Aragão, eu estou achando que ele vai ser um dos convidados. Não? Beijão, gente. Um abraço a todos. Eu também quero ouvir Chico, viu, Carol? Legal. Ah, a Rise ainda está... Obrigada, Rise, a você pela sua brilhante participação. Sandra Helena, muito obrigada também. Daniele, nossas assessoras aqui que não falham nunca, estão aí firmes. Que menina maravilhosa, né, Cris? Maravilhosa. Poderosíssimas. Primeira vez e amei, não foi, Ednayara? Que bom, que belo feedback. Ótimo. Gente, excelente noite, tá? E um fim de semana de muitos prazeres, de muitas luzes, paz para todos, paz e bem. Tchau, pessoal.
noite. Minha já ouviu?